Oferecimento TV Lar, bem perto de você. Olá, telespectador do Amazonsat. Como sempre, prazerosamente apresentando o programa Literatura em Foco. Claro, nosso convidado especialíssimo, escritor acadêmico, Urias Sérgio de Freitas. Vamos navegar um pouco na história da sua produção literária. Urias, um livro me chama a atenção. Câncer, um fantasma em nossas vidas. É claro que eu vou te perguntar por que este título e o que levou você a fazer um registro dessa doença. Abraim, é uma situação muito pessoal, né? Porque a minha esposa, por um erro de uma interpretação errada de um exame, ela, tido como apenas um cisto aquoso, e na verdade era um nódulo cancerígeno, né? E em função do erro de diagnóstico, eu resolvi fazer esse livro, que é um livro de autoajuda, dizendo das dificuldades que nós tivemos, né? Porque é exatamente isso, o câncer é um fantasma que entra em nossas vidas e não sai mais, né? Agora, como é conviver, e a gente sempre pensa que acontece com os outros, nunca acontece conosco. Como é conviver com uma doença grave e lutar para vencê-la? Nós aprendemos desde o início que o câncer, você tem que encará-lo de frente, né? Muita gente chama o câncer de CA, certo? E nós aprendemos a ter um pouco mais de familiaridade com ele. Câncer é câncer, não adianta você tentar esconder, não adianta você tentar encobri-lo, porque ele está sempre presente em nossas vidas, né? E a situação da minha esposa, em princípio é o seguinte, sabe que família é tudo da nossa vida, né? E a nossa esposa, fiz os 50 anos de casado ano passado, em novembro, não é diferente. Eu tenho por ela um profundo respeito, um profundo amor, de tal forma que há 10 anos atrás, quando ela apareceu com um câncer na mama, pela primeira vez, ela ficou desesperada, achando que ia morrer. Há 10 anos atrás, a medicina não era tão evoluída como hoje, e foi um trauma terrível, certo? E aí nós começamos, primeiro pela situação extremamente triste em ver um diagnóstico errado provocar um retardo dela em se tratar durante um ano, obrigando-a depois a tirar a mama esquerda, tá? Depois, 2 meses depois, em função de uma infestação no linfonodo sentinela, teve que tirar o linfonodo sentinela, deixando o braço esquerdo, digamos, sem nenhuma proteção, né? E logo depois, 6 meses depois, atendendo a própria cabeça dela, nós fomos para São Paulo. Ela queria ter um diagnóstico de um especialista em São Paulo, procurando o Dr. Ademar Lopes, que é um grande médico do brasileiro, mineiro, inclusive, como é a minha mulher também, e com todos nós da nossa família. E ele diagnosticou mais um câncer, fez outra raspagem, mais uma cirurgia. Aí depois veio, né, reconstrução, puxa, depois levantou a outra mama, depois fez a auréola, 7 cirurgias no decorrer aí desses 9 anos, né? Mas inclusive no início fez quimioterapia, depois do encontrar o outro resíduo de câncer, ela fez 29 aplicações de rádio, e me levou a procurar fazer esse livro, demonstrando que a coisa é feia, mas não é tão feia assim que a gente não possa recuperar, acreditar em Deus, ter fé, que é a fé que nos leva a conseguir exatamente combater esse terrível fantasma. O que sobra de tudo isso no fortalecimento de continuar lutando?
Bom, a coisa de um mês atrás, né, a minha esposa fazendo a revisão anual lá no AC Camargo, em São Paulo, nós ficamos sabendo que a biópsia deu positiva novamente para mais um nódulo, né? E só que na primeira vez a coisa foi terrível, né? A gente não conseguia dormir nem comer, né? E agora não. Para nós isso aí, e principalmente para ela que é uma guerreira, né? Ela simplesmente, no dia, claro, ela ficou bastante baqueada, bastante traumatizada com aquilo, mas já no segundo dia, já marcamos a cirurgia, foi operada agora dia 7, já está fora do hospital, já está bem, entendeu? Esperando os exames ficarem prontos, né? A nova biópsia, para ver porque já tirou a mama de novo, tá certo? E bola para frente. Gritos de Alerta, um livro de poesia e que rendeu também um CD com música gravada do nosso Boi Bumbá. Eu queria que você falasse dessa obra. Bom, Gritos de Alerta é um livro de poemas que eu fiz há praticamente uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Foi o primeiro feito aqui. Eu perdi muito quando eu vim para Manaus, em 86, convidado pela Rigesa, da Holden West Vehicle dos Estados Unidos. Na minha mudança, na transferência para Manaus, eu perdi tudo que eu escrevia em função do container ter caído no rio, né? E comecei tudo de novo, né? Comecei com o livro Gritos de Alerta e esse título em razão de um poema, Gritos de Alerta, em função dos problemas que a Amazônia vive, né? Com essa situação da internacionalização da Amazônia, essa expectativa, volta e meia você vê alguém falando sobre internacionalização da Amazônia, né? Que é sempre, a Amazônia é uma vítima dessas situações, né? Dessas missões religiosas que no interior da Amazônia estão aí para prospectar, entendeu? Sobre o que é a Amazônia em si, né? Certo? E que acaba comprometendo a nossa Amazônia como um todo, né? Esta poesia acaba se traduzindo num CD. Vamos falar desse CD. Eu não conheço Parintins ainda. Estou aqui desde 86, não conheço Parintins ainda. Mas conheci o Davi Assayag, eu tinha feito duas toadas de boi e transferi para foi gravado por ele. Uma das músicas, que é Tributo a Lindolfo Monteverde, passou no CD do Garantido em 2001, que foi o centenário de Lindolfo Monteverde, né? E depois fomos aqui para Ponta Negra para comemorar, tá certo? O fato de ter uma música gravada. Aquilo eu já me imaginava lá em Parintins, na festa, né? Com a música sendo gravada, e depois soubemos que um outro compositor do Garantido, que não tinha tido nenhuma música premiada naquele ano, ele disse que iria pro Caprichoso, não sei o que, tiraram a minha música e acabaram colocando a música dele, né? Mas foi gravada pelo grande Davi Assayag, né? Ficou muito bonito e eu trouxe para você escutar. Aí eu parei com a música, né? Tem aí umas 50 composições, mas perdi a graça. Agora, Urias, fala-se no Brasil que não se lê poesia. Eu particularmente não acredito. Eu acho que a poesia é eterna e continua sendo lida. Qual é a receptividade que você tem, por exemplo, das suas obras quanto à volta desse leitor, quanto ao retorno desse leitor das leituras? Eu procurei inovar, né? Eu primeiro fiz Gritos de Alerta, esse livro, né? E depois resolvi fazer o CD de Gritos de Alerta, que eu não tenho ele aqui hoje, tá certo? Porque o que eu imaginei? Porque quem lê poesia, a grande maioria dos brasileiros,
eles não conseguem dar ritmo à poesia na leitura. E com isso, às vezes, eles perdem todo o contexto do poema, né? Até porque quem escreve poesias escreve através de condições assim as mais variadas possíveis, né? Usando de como eu chamo assim, como se fosse um mapa, né? Onde você, através de metáforas, né? Você demonstra onde tem um determinado tesouro e o leitor seria quem vai procurar esse tesouro. Quem vai procurar, na verdade, o fundamento do poema, né? Quer dizer, a estrutura real do poema. Você, como trabalha com metáforas, a metáfora ela encobre, às vezes, o sentido do que você quer dizer. E é aí que fica bonito, né? Então, em função disso, eu resolvi declamar esses poemas com fundo musical e fiz a segunda obra com Gritos de Alerta em CD, com fundo musical muito bonito, de músicas antigas, mas como eu não podia ter os direitos autorais dessas obras para poder fazer, então eu coloco junto aos livros, né, o CD, para que as pessoas possam acompanhar parte do que está no livro, entendeu? Ouvindo esse CD, que realmente ficou muito bom, né? Eu acho que você concorda com isso. Com certeza. Você faz aqui o Garimpo do Tapajós, 1973. Fale dessa experiência. Olha, isso aí eu fui concursado para a Fundação de Assistência ao Garimpeiro, que era do Ministério do Trabalho, em 73 para Itaituba. Eu não imaginava, eu fiz um concurso que era para Ituiutaba, e na verdade não era Ituiutaba, Ituiutaba é Minas Gerais, era Itaituba, no Pará. E acabei vindo, né? Até eu acho motivado também por um pouquinho de veia de aventura, né? E era um trabalho muito interessante, porque nós estávamos chegando em Itaituba para humanizar os garimpos, entendeu? Que era gente morta todo dia. Como ainda tem hoje uma certa repetitividade do que se passava antes, mas eram mais de 300 mil garimpeiros naquela época. Então nós criamos um armazém central e um hospital em Itaituba, criamos em 7 currutelas, 7 armazéns, né? Porque esses garimpos estão no meio da selva, as currutelas, né? Tá? São vilas, né? E você não chega por água nem por terra, só avião. E um voo muito caro. Então nós tínhamos um avião monomotor que era cedido pela Fundação de Assistência ao Garimpeiro, e nós levávamos mantimentos e criamos um armazém em cada currutela dessa, e levávamos mercadorias e também financiávamos aqueles outros armazéns que estavam nessas currutelas. E com isso melhorou muito, reduziu muito o problema de pistolagem, de prostituição, entendeu? Era terrível o negócio naquela época. Urias, você contribui aqui com a revista Amazônia. Você, há alguns anos, a última página é sua. Me fale um pouco, rapidamente, desta contribuição. Há quase 4 anos, né, que é o tempo de vida dessa revista, eu tenho colaborado com eles, escrevendo crônicas, as mais diversas, né, nessa última página. E eu trouxe até algumas para você aí, para que você possa avaliar o conteúdo, né, do que nós escrevemos, e sempre procurando defender a Amazônia naquilo que a gente faz. Aqui eu tive a oportunidade de ouvir o CD, um CD belíssimo, Flores e Espinhos, são poemas. Vamos falar desse livro. Esse é o segundo livro de poemas, né? Bastante eclético, né? Tem poemas intimistas, poemas onde eu extravaso toda a minha indignação pela situação política que o nosso país vive, né? Inclusive com um poema que eu fiz dedicado ao Sérgio Moro e Joaquim Barbosa,
né, que é o desespero, mas exatamente condenando os absurdos que nós temos aí no nosso país, com essa política absurda, né? Essa situação desses escândalos todos. Então tem de tudo aí um pouco, né? E também a condição do CD de poesias que você já ouviu, né? E que realmente ficou muito bonito, né? Ficou muito gostoso de ouvir. Eu gostaria que você falasse especialmente dessa realidade que o Brasil está vivendo hoje. Você, inclusive, no Face, você tem demonstrado sua indignação. Como é que você vê isso, Urias? Nós precisamos acabar com isso, né? Nós estamos num país democrático por natureza, de raízes democráticas. Eu acho que não cabe mais essa brincadeira de República Bolivariana Brasileira. Isso é muito sério, tá certo? Nós vemos aí os absurdos que têm acontecido. Espero que haja alguma solução para se acabar com essa situação aí desses escândalos do Lava Jato, dessa situação aí do Petrolão, aí vem depois talvez BNDES e outras instituições mais. Eu acho que nós temos que acabar, dar um fim nessa coisa toda. Urias, Alcear e Associação dos Escritores do Amazonas, da qual eu tive o prazer de ser um dos fundadores, inclusive da Alcear. Como é que está essas duas instituições? A Alcear está muito bem, graças a Deus, e a Associação dos Escritores também, né? Nós temos lá o nosso Gaetano Antonasio, que nos dá muita força, inclusive nos cede espaço, né, para tanto a Alcear e a Associação dos Escritores funcionar, né? E eu vejo assim com um futuro bastante promissor. Fui presidente da Alcear em 2004, né? E hoje é o Osório, né, nosso companheiro Osório, nosso confrade Osório, que é o nosso presidente. E esperamos que esse ano a gente consiga voltar com as nossas palestras nos colégios para tentar fomentar, incentivar um pouco mais a literatura, né? Tá certo? Que eu acho que é muito importante. Uma das coisas que me chama a atenção nas tuas obras é a qualidade do livro. Você prima por esta qualidade. O livro, antes de mais nada, além do conteúdo, ele precisa ter uma boa apresentação em respeito aos leitores, né? Certo? Por isso a minha preocupação em procurar fazer a coisa mais ou menos dentro desse padrão que aí está. Agora, Urias, o que você está fazendo no momento? O que você está pretendendo lançar no momento? Olha, eu tenho lá, entre contos, crônicas e artigos, que também eu contribuo lá com o Jornal do Comércio, né, que publica de vez em quando algumas poesias minhas. Eu espero mais tarde, na verdade, me tolhe um pouco a necessidade de continuar trabalhando ainda que esteja aposentado, né? Porque nós não podemos, nós somos escritores, você também, nós não podemos ter como fruto do nosso trabalho para nos dar a condição de nos manter em função da literatura. Então eu sou obrigado a continuar como consultor financeiro, né? Eu faço projetos de captação de recursos junto ao Banco da Amazônia, e isso aí é que me dá uma condição de ter o nível de vida que nós temos, tá certo? E segurar a barra aí do tal do câncer aí que tem maltratado tanto a gente. Né? Como tem sido a receptividade desta obra, Flores e Espinhos? Muito boa. Né? Muito boa. Eu estou com todos esses livros já esgotados, ainda que eu tenha alguma coisa em casa. Eu devo partir primeiro para o lançamento desse livro de crônicas e contos, né? Talvez já para ano que vem. E depois, então, eu vou começar a reeditar essas obras. Aquele Garimpo do Tapajós foram 5.000 exemplares. Foi, inclusive, patrocinado pelo Banco da Amazônia. E hoje está esgotado. Né? Você participa também como acadêmico da Academia Maçônica de Letras. Queria que você falasse um pouco da Academia Maçônica. Olha,
onde você é presidente, né? Não podemos deixar de dizer isso, e tem criado uma dinâmica muito boa, né? Com as nossas reuniões de final do mês, e que eu acredito que podemos contar contigo, né? Para que agradecê-la cada vez mais. Eu espero sinceramente que a nossa Academia Maçônica ela esteja cada vez mais fortalecida, principalmente na sua gestão. Urias, nós estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer enorme trazer você ao programa, mostrar as suas obras, a sua contribuição. E agora você tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores. Muito obrigado pela oportunidade que o programa me deu, de vocês, telespectadores, né, e leitores que estão aí nos assistindo. Olha, nós chegamos infelizmente ao final do programa, mas claro que eu quero agradecer a importadora TV Lá e a Magistral com Guaraná Regente Zero. Quero agradecer você, telespectador, que é fiel telespectador do Literatura em Foco. Você que mora na Amazônia, mande seu livro, nós vamos divulgar. Mande para nós. No rodapé da sua televisão vai estar o nosso endereço para a remessa dos livros. Claro que você pode continuar conosco nas redes sociais, especialmente no YouTube. Eu vou te ver na próxima semana. Eu e a minha equipe nos encontramos daqui de Manaus com você novamente. Um forte abraço e até o próximo encontro.